Olá, boa tarde. For those of you who don't speak Portuguese, as usual, this session will have a live translation that you can follow by scanning the QR code that is right behind us. Well, okay, cool. Boa tarde, obrigado. Bem-vindas, bem-vindos. Como já perceberam, eu não sou a Jaimília Pereira de Almeida, mas o nosso convidado é o Vasco Araújo. Mas à minha esquerda é um estrangeiro que nós pescámos ali no Rio Douro. Não, mas à minha esquerda está o Vasco Araújo. A sessão de hoje tinha sido pensada para ser um diálogo a partir de dois trabalhos do Vasco Araújo, um deles chamado O Jardim e o segundo chamado Parque, com a Jaimília Pereira de Almeida, por algumas questões que eu irei apresentar de seguida, porque esta conversa entre uma escritora e um artista visual, mas infelizmente a Jaimília teve um problema de saúde e não pode estar hoje presente e, portanto, cabe-me a mim a tarefa, que não a farei com certeza tão bem, mas farei o meu melhor. Vou fazer uma brevíssima apresentação do Vasco. Vasco Araújo é um artista plástico nascido em Lisboa, cidade onde vive e trabalha. É licenciado em Escultura pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa em 1999. Frequentou o curso avançado em Artes Plásticas da Maumaus, Escola de Artes Visuais. A sua prática artística estende-se da escultura à instalação, vídeo, fotografia e performance. O seu trabalho explora temas como identidade, memória, género, poder, pós-colonialismo e, muito importante, teatralidade. Frequentemente recorre a referências da ópera, da mitologia e da literatura clássica. Utiliza a voz e o corpo como elementos centrais na construção de narrativas visuais que desafiam normas sociais e questionam a relação entre o eu e o outro. Desde o início da sua carreira, Vasco Araújo tem sido reconhecido internacionalmente. Vou só mencionar alguns marcos da biografia profissional do Vasco. Em 2002 recebeu o prémio EDP Novos Artistas, com uma instalação chamada Sabina e Borromilda, na altura em que eu comecei também a trabalhar. Foi um dos meus primeiros textos para o público. E participou em várias residências artísticas, como o Core Program na Glassell School of Arts em Houston, 2003-2004, onde fez um filme muito importante na carreira dele chamado The Girl of the Golden West. E expôs em instituições como o Museu de Serralves, o Museu Jeu de Paume em Paris, Palais Tokyo em Paris. Esteve presente na exposição da Bienal de Veneza de 2005 e na Bienal de São Paulo de 2008. E fez um filme aqui na Escola das Artes, eu não me lembro bem da data, 2019, 2020, eu lembro que foi no início da pandemia, que é um filme entre uma curta-metragem e uma longa, da qual resultou este livro que muito nos orgulhamos, chamado Patos Formel. É um amigo da escola, foi nosso professor visitante, e a proposta de hoje era a partir de um filme que o Vasco fez, eu não me recordo da data, Vasco, em 2005, num jardim em Lisboa, que tem um nome muito particular que vocês verão, que evoca todas as problemáticas relacionadas com as questões do decolonialismo e com a questão da memória colonial e da maneira como ela como ela está presente, ou melhor dito, está ausente da cultura portuguesa e daquilo que são as nossas discussões. Não só o filme tem que ver com essa questão da memória do que foi o colonialismo e do processo decolonial que nós fazemos muito timidamente. Com essa questão liga-se também, obviamente, a questão da representação do que é ser, o que são as questões da identidade e, nomeadamente, a questão da identidade negra. E por isso, quando propusemos esta conversa entre o Vasco e a Jaimília, propusemos-la a partir de um livro bastante recente da Jaimília, que se chama O que é ser uma escritora negra hoje, de acordo comigo. Depois poderei disponibilizar, fica aqui se quiserem consultar. E vou só ler uma citação, dada a Jaimília não poder estar aqui, para perceberem
como é que este diálogo entre o filme que veremos integralmente de seguida e este texto da Jamília poderia ser tão interessante. Passo a ler. Sou negra e escrevo o que sou, mas haverá isso? Um ponto de vista particular, qualificável segundo essa etiqueta? O mundo em que vivemos parece achar que sim. De um lado da barricada é-me dito que pertenço aos exemplares dessa categoria de um papel social que, a certo ponto, vai além do ofício de escrever propriamente dito. Desse lado, aguardam da escritora posições, declarações de princípio e um posicionamento claro sobre as questões do nosso tempo. Do outro lado, é-me dito que nada distingue uma escritora só por ser negra. Mas também que a categoria corresponde a uma moda, a uma tendência comercial, a um objeto do mercado. Os lados degladiam-se. Como me verão de um lado e de outro? Uns ver-me-ão como um produto, outros como instrumento de uma causa, outros ainda como frouxo exemplar da mesma. Outros lerão os meus livros, a maioria ignorá-los-á. Não acredito que exista tal coisa como uma imaginação negra. Desculpem, eu enganei-me. Não acredito que exista uma imaginação negra. A imaginação característica de autores negros. Também não acredito que tudo, na imaginação, seja político. Como não acredito que os sonhos que temos durante a noite são políticos. E, contudo, sou negra e escrevo o que sou, quem sou. Escrevo livros, penso livros, é o mesmo ofício. Se os meus livros não podem ser melhores do que sou, também não podem ser da minha cor. E agora passávamos a ver então o jardim e depois conversaríamos com o Vasco. Vasco, queres falar-nos? Sim. Começar por contar como é que quero surgiu? agradecer este convite. Nós é que agradecemos estares aqui connosco. À Escola das Artes, a ti, no Daniel, obrigado, e à Jamília, que não está cá. Eu fiz este trabalho em 2005 e a ideia, quer dizer, que sempre fiquei perplexo, porque fiquei sempre perplexo com uma ideia sobre este jardim, que foi fundado em 1906 enquanto jardim científico colonial. Em 1940 é integrado na Exposição do Mundo Português, uma exposição que aconteceu na zona de Belém e que fala em plena Segunda Guerra Mundial, em que o Salazar e o seu regime, enfim, estavam completamente à parte, não é, do que se passava no resto do mundo, e construíram isto como a celebração do seu grande império no mundo, pelo mundo fora. Em que este jardim teve tardiamente um zoo humano. Enfim, para quem não sabe o que é um zoo humano, foram exposições que foram feitas em Paris, em Londres, enfim, em várias capitais, onde traziam pessoas das ex-colónias desses países e eram exibidos como se fossem animais dentro de cabanas e de construções alusivas a esses países que estavam ocupados enquanto colónias. E Portugal copiou na mesma, como também houve aqui no Porto a exposição colonial do Porto, em que também tinham um zoo humano, mas pronto, mas o Jardim Tropical, tropical agora, colonial antigamente, também teve. Após o 25 de Abril de 1974, passámos a ter uma república democrática, e o jardim, em 1983, passa a chamar-se Jardim Museu Agrícola Tropical. E em 2007 passa a Monumento Nacional, juntamente com o Palácio Presidencial, porque este jardim fazia parte, antes de ser jardim, do Paço, onde é agora o Palácio da Presidência, do Presidente de Portugal. Qual é o problema deste jardim? Não é esta passagem de nomes, é o conteúdo que ele tem lá dentro. Ora, com a exposição, quando foi englobado na exposição do Mundo Português,
foram construídos diversos pavilhões. Um deles chamava-se mesmo a Casa Colonial, enfim, por aí fora. Havia pavilhões que representavam as ex-colónias, por exemplo, havia o pavilhão de Angola, o pavilhão de Moçambique, enfim, por aí fora. E na entrada de cada um destes pavilhões, por acaso os pavilhões até tinham várias entradas, mas enfim, em cada entrada havia 2 pilares em que tinham 2 bustos. Cada pilar tem um busto, realizados por um escultor do regime que se chamava Manuel Oliveira, enfim, que não tem propriamente muito interesse, mas é só para dar o nome da pessoa que o fez, que fez estes bustos, em que basicamente são estes bustos que viram aqui no filme e que continuam e permanecem até hoje naquele jardim, sem qualquer tipo de contextualização, sem se perceber quem são aquelas pessoas ou que tipo de estratégia é que este escultor usou para realizar estas esculturas, se alguém pousou para ele, se ele inventou, enfim, por aí fora. E claro que nenhum de nós é ingênuo e sabe perfeitamente como é que estas estátuas, o que é que elas estão ali a representar, nomeadamente a ideia de raça, não é? Não de etnia, mas de raça. Porque eram as ideias vigentes da época. E, portanto, é neste sentido que eu faço este filme, este vídeo, chamo vídeo, porque eu sou artista plástico, e, portanto, filmei. O texto eu escrevi-o a partir da Ilíada e da Odisseia do Homero, portanto, por isso ter este português assim, a partir da tradução do Frederico Lourenço. Porquê? Porque, sobretudo, a Odisseia, que tem esta introdução do estrangeiro, enfim, nomeadamente, por isso se calhar que estou aqui a falar, não é? De alguém que viajou de ilha em ilha e tanto foi invasor como foi ele próprio massacrado pelos locais, não é? Portanto, esta ideia de conflito. E um jardim, por natureza, e por causa da natureza, é um sítio de conflito. As árvores atacam-se umas às outras, as plantas comem-se umas às outras, trepam umas por cima das outras, conquistam-se, não é? E, portanto, esta ideia de metamorfose em que há uma invasão de espaço, e a lei do mais forte vence, não é? Que é a lei da natureza, num jardim que à partida foi construído e domado e todo ele idealizado, isso é uma ideia relativa, porque se o jardim não tiver lá um jardineiro a tratar dele, ele colapsa nessa ideia de jardim e passa a ser uma selva e ele todo, não é? Vão-se comendo, as plantas vão-se invadindo e às vezes quando eu estou a dizer a lei do mais forte, não quer dizer que seja a árvore mais forte, não é? Como nós todos, enfim, não sei se toda a gente tem esta noção, mas uma pequena trepadeira pode matar uma árvore gigantesca. Portanto, essa ideia de jardim que se transforma, não é? E, portanto, este vídeo, de certa forma, tem várias ideias aqui, não é? Este texto levanta essa ideia precisamente do que isto que eu estou a dizer, não é? Da conquista e quem é que conquista e quem é que é conquistado, não é? E estas estátuas, ao mesmo tempo, que estão ali e que enaltecem de certa forma, mas ao mesmo tempo elas representam um dos momentos piores da nossa história, enquanto europeus e enquanto portugueses, e com um grave problema que é, até hoje, em 2007 passa a monumento nacional e não há uma palavra, um papel, nada que contextualize, que explique porque é que aquelas estátuas estão ali a fazer. É isto, acho eu. Mas quando fizeste este trabalho, era para colmatar esse silêncio e para nós que visitamos o Palácio, para quem não conhece o Jardim, era uma das zonas mais turísticas da cidade de Lisboa, é ao lado do Mosteiro dos Jerónimos, que é o monumento português mais visitado. Fizeste-o com expectativa que ele nos pudesse fornecer essas ferramentas críticas para ler este jardim? Sim. Fizeste-o como gesto poético para dar... Não, quer dizer, eu acredito que a arte não afirma nada, não é? A arte só pode colocar questões e, portanto, esta é
este filme era para exatamente colocar questões. Não é? Daí o início ter aquele texto para contextualizar sucintamente o que é que se estava ali a passar e depois apresentar, aí sim, claro, poeticamente, através de um discurso poético, mas bastante agressivo, não é? Porque há mortes, há uma série de coisas. No fundo, aquele homem é atacado e ataca e mata por fome. Portanto, uma coisa básica que nós todos temos que aliás, quase todas as guerras inicia-se sempre por coisas básicas, não é? Iniciaram-se quase sempre por coisas muito básicas. Agora, o que é que eu esperava? Eu não sei se eu esperava alguma coisa, porque os artistas não esperam nada, os artistas fazem coisas porque lhes incomoda, não é? E, portanto, têm esta possibilidade de colocar questões, não é? E, portanto, eu acho que isto era... Enfim, eu acho que este filme, ou este vídeo, não sei se envelheceu mal, mas hoje em dia não sei se ele faz muito sentido, não é? Quer dizer, acho que a sociedade, a grande parte da sociedade hoje em dia, e nomeadamente até as pessoas das artes plásticas, têm, na Europa e em Portugal, têm um acordar que na época não existia. Ninguém sequer pensava, nem falava de colonialismo nem pós-colonialismo, eram 3 pessoas ou 4, quer dizer, e portanto, isto bem, foi de tal maneira que, não sei, este trabalho deve ter sido o trabalho que eu mais mostrei no mundo inteiro. Houve uma vez que estava a ser mostrado em 3 sítios diferentes no mundo, portanto, alguma importância ele teve, não é? Nesse sentido, e era muito celebrado nesse sentido, que era uma espécie de, através de parecia de uma historieta, há um problema. E o problema, e o que eu acho mais grave, ele hoje em dia, claro que há uma consciência e há muita gente a trabalhar sobre o tema, e muito bem, e fico muito contente, mas o problema continua, porque a verdade é que este jardim está no mesmo sítio. Ontem descobri que ele tinha passado a Movimento Nacional, que não fazia ideia, em 2007, eu fiz isto em 2005, e continua a ser o mesmo problema, porque há pouco tempo fui lá, por outra razão, porque aquilo tem por cima do jardim, dentro do jardim, tem um palacete que se chama o Palácio dos Condes da Calheta, que tem um grande arquivo de herbários e enfim, de uma série de coisas, bastante interessante. Que também o próprio edifício, enfim, tem um painel de azulejos e enfim, umas coisas terríveis que também não estão contextualizados. E, portanto, o que eu acho que é grave, continua sempre a ser grave, não é? Eu não acho que as coisas tenham que ser removidas, eu não acho que as coisas tenham que ser retiradas, faz parte da história, da humanidade, mas têm que ser contextualizadas e explicadas, porque senão vem um louco qualquer, ou uma louca, e volta a pôr aquilo como um estandarte, não é? E, portanto, esse é sempre o perigo. Não é interessante estás a dizer isso, porque nós, o ano passado, como tu sabes, tivemos aqui um programa desenhado também pelo Daniel, por mim, pela Lilia Schwartz, e uma das conferências centrais em que ela teve a descrever um projeto que está a acontecer no Brasil, ou que deveria estar a acontecer no Brasil, que é a construção dos contramonumentos, em que ela defendia precisamente essa ideia que este tipo de monumento e de arte pública não devia ser eliminado, porque com ela eliminava-se a memória, mas ao lado devia-se construir aquilo que ela desenvolveu com o nome de contramonumento. Não sei como é que esse projeto está. Mas, não te querendo pôr numa posição difícil, mas pondo numa posição difícil, eu gostava de saber como é que surge aqui porque a poesia do Homero, não é? É de algum modo uma poesia programática daquilo que vem ser o grande projeto de conquista europeu, etc. Não é? Portanto, porque é que tu achaste que o Homero era o poeta que tinha as melhores palavras para enfrentar estas figuras? Sim, eu não achei que o Homero tivesse a melhor poesia. Quer dizer, a mim o que me interessava era precisamente este estandarte da alta cultura europeia, não é? Os gregos, o grande livro dos gregos, não é? A Odisseia, em confronto com isto, porque é precisamente disto que se trata, não é? Aquele jardim é precisamente o confronto entre os portugueses, os europeus e o resto do mundo.
e o que é que representou essa coisa. E, portanto, é nesse sentido. É claro que isto pode ser lido como sendo isto uma grande apologia a qualquer coisa. Enfim, penso que, e neste momento, com todos os discursos que há, eu sou um homem branco, europeu e por aí fora, e, portanto, poderei ser acusado, sim, de estar a fazer uma apologia e não uma crítica. Enfim, acho que os artistas plásticos nunca fazem apologias a nada. Quer dizer, a não ser os que estão inseridos dentro de um programa. Eu não estou inserido dentro de nenhum programa, vivo num país democrático, portanto penso que, por mim, e nesse sentido, enfim, era esse contraponto, não é? Eu penso que a peça tem várias leituras, várias camadas, e portanto é uma espécie de blatt à tarte, não é? Que é isto, é mais isto, é isto, e é esse bolo, não é? Essas camadas todas que fazem a coisa. Há aqui uma outra camada que não se vê. Todas as pessoas que estão a falar são tudo pessoas negras, nascidas em Portugal, enfim, são portugueses racializados. E, portanto, que na altura fez-me todo o sentido e que achei que era muito importante não são atores, nenhum deles é ator, portanto, e como percebem na locução, não são propriamente umas locuções assim muito teatralizadas. Não houve ensaios, basicamente eu dei-lhes o texto e eles leram. E, portanto, enfim, não houve interpretação sobre a coisa. Esse recurso a uma espécie de confronto ou de jogo entre uma referência daquilo que nós consideramos a cultura elitista europeia e uma realidade pós-colonial, com a consciência toda e decolonial, que é aquela que nós já temos, é uma coisa de que tu fazes bastante uso. Sim, fiz. Porque eu lembro-me que é uma coisa que começa neste trabalho e há um conjunto de esculturas tuas que se chama Debré, não queria errar, em que tu partes de um texto também do... Não, eu parto do Debré, que era o próprio do pintor francês que foi para a corte portuguesa no Rio de Janeiro, não é? Quando Dom João V foge do Napoleão e vai para o Rio de Janeiro e que coloca, quer dizer, faz do Rio de Janeiro a capital do Império. E, como grande rei, grande imperador, não é? Quer dizer, ele não era imperador, mas era rei de Portugal, ou rei de... Enfim, não sei, nem sei muito bem explicar como é que isto se diz. Ele manda vir este pintor, que era um discípulo de David, outro grande pintor, mas este não era um grande pintor, era assim mediano. O que é que acontece ao Debré? Quando chega lá, fica num êxtase visual, de certa forma, não é? Como nós todos, quando chegamos pela primeira vez ao Rio de Janeiro, ficamos de boca aberta. E, portanto, ele deve ter ficado na mesma. E o Debré fez uma coisa que é a coisa mais interessante de todas do trabalho que ele desenvolveu ali, ele faz milhares de desenhos, de sketches, nomeadamente do dia-a-dia do Rio de Janeiro. E no meio deste dia-a-dia há milhares de desenhos sobre a interação dos portugueses, dos portugueses na altura, com as pessoas escravizadas. Que são absolutamente horrorosos, de situações horríveis, e basicamente ele depois volta para Paris, faz um caderno sobre isso, enfim, pronto, por aí fora. O que é mais interessante na obra do Debré? É talvez o primeiro testemunho no mundo da relação dos europeus com a escravatura moderna. E especificamente dos portugueses com as pessoas escravizadas. E eu, a partir daí, fiz um trabalho, que são umas mesas, em que faço umas figuras baseadas nesses desenhos. Depois tem um ovo, como se fosse um ovo do Fabergé, não é? Portanto, as figuras ou saem do ovo, ou entram para dentro do ovo, enfim, por aí fora. Nessa coisa de objeto, não é? Porque, no fundo, era também o que eram tidas essas pessoas. E, portanto, essa ideia. E, claro, que acrescentei uma outra parte, que é toda a parte de abuso sexual, que o Debré não demonstra, mas que nós conseguimos imaginar tudo o que se possa ter passado. E depois juntei uma coisa que é algo altamente perverso, com frases do Padre António Vieira. Porquê?
porque a Igreja era conivente com tudo isto, não é? Portanto, aqueles que estavam a apregoar a moral e os bons costumes e por aí fora, deixavam que se abusasse, não é? Portanto, e de facto as frases do Padre António Vieira são bestiais ou são horríveis, porque elas ou enaltecem ou nós ainda ficamos ainda com mais horror daquelas cenas. Portanto, não é... ou seja, tudo aquilo não... Pronto, eu estou sempre, na verdade, sempre que fiz trabalhos sobre estes temas, eu ponho sempre a posição, ou seja, estou sempre a mostrar uma certa crueza e as imagens são muito duras e, portanto, eu percebo que as pessoas se sintam ofendidas e por aí fora, sobretudo as pessoas que ainda hoje sofrem de racismo ou de... Enfim, eu talvez não me tenha apercebido, como não estou nessa posição, estou numa posição de privilégio e, portanto, não me apercebi quando criei essas imagens de agressividade, que podia estar a ser ofensivo para pessoas que sofram de racismo ou outros tipos de injustiça social. Mas a verdade, o que eu queria era atingir precisamente toda a sociedade mais privilegiada e que acordassem de uma vez por todas, não é? E passassem a ter consciência que aquilo passou-se no passado, mas pode-se passar agora. O que se passou no passado passa-se agora. Não da mesma forma, mas passa-se de outra forma. E é igualmente violento e é igualmente horrível e por aí fora. Portanto, esse sempre foi o intuito. Nunca era o contrário. Portanto, este trabalho é também isto, não é? Portanto, é o princípio disso. Eu depois fiz um outro trabalho, que é uma espécie de segunda parte deste, que se calhar eu posso explicar um bocado e depois vemos. Não sei se alguém... Pois, não sei se alguém quer. Se alguém quer fazer, antes de avançarmos, porque há um segundo capítulo desta conversa, se alguém tem alguma pergunta. Eu estou um bocado coxo, mas vou tentar chegar o mais velozmente possível ao Gabriel. Eu gostaria de perguntar a respeito do título, O Jardim, obviamente, para além da denotação do espaço geográfico, se existe algum tipo também da subversão do ideal imaginário do jardim como aquele ambiente divino, pacífico, que representa, de qualquer forma, ali de um espaço fora do caos que estamos vivendo. E justamente trazer essa ideia para um contexto de não, é um ambiente violento, é um ambiente de sobrevivência, é um ambiente que, de certa forma, está velando uma história extremamente violenta e racista. Então, se pudesse também falar... É exatamente isso. Ou seja, o título é ele próprio uma metáfora, não é? Porque é exatamente isso que você definiu, de um espaço, um jardim, nós achamos sempre que é um sítio de descanso, não é? De paz, que está tudo domado, nós não vamos ser atacados, enfim, por aí fora, não é? A natureza controlada. Mas, ao mesmo tempo, como eu expliquei, um jardim é um sítio vivo, que se está a atacar ele próprio e que nos ataca. Porque se a gente se deitar na relva, há não sei quantos bichos que sobem por nós acima. Enfim, se ficássemos lá deitados muitos anos, as trepadeiras também nos cobriam. Enfim, por aí fora, não é? Portanto, é da mesma ordem, não é? A nossa pele não está, por exemplo, feita para estarmos deitados na terra, não é? Ou numa relva, ou seja lá o que for. Portanto, é isso, o jardim tem essa perversidade, sim, e que está a camuflar, não é? O jardim também é uma camuflagem, não é? De plantas, e que está a camuflar toda essa história. Porque, na verdade, este jardim ainda tem outra coisa mais complexa, não é? Ele era tido como um jardim agrícola colonial. Portanto, se tiver a oportunidade de ir a Lisboa e ir ao jardim, o jardim é lindo de morrer, enfim, está muito maltratado, mas é muito bonito. E é um dos jardins em Lisboa com o maior número de espécies do mundo inteiro. Portanto, era um jardim também científico, onde se plantavam árvores que vinham de todo o mundo, de todo o mundo colonial português, e que plantavam. Para além disso, o próprio jardim tem lá dentro um pavilhão, que é o que se chama uma sementeira, e eles têm uma das maiores coleções do mundo de sementes, porque trocam, é uma coisa que, enfim, eu também não sabia e aprendi que os botânicos trocam sementes e, portanto, é lá um dos depósitos.
Vasco, no filme, me chamou muita atenção o ponto de vista da escultura, né? E hoje em dia a gente tem mais... Eu tenho visto mais trabalhos hoje em dia de arte contemporânea que a escultura ela é esse ponto central, um pouco essa perspectiva do animismo, né? Das coisas animadas. Tem um filme recente que chama Daomé, que você deve ter assistido. Daomé. Esqueci o nome da diretora. Que o filme inteiro se passa um pouco pela narrativa da escultura e também no pavilhão holandês da Bienal de Veneza agora tinha uma... mas me surpreende muito o fato de que o seu trabalho é de 20 anos atrás. Então, eu queria saber como foi para você pensar nessa... Primeiro, a pergunta... As esculturas... A narrativa é mesmo da escultura ou ela é do humano representado naquela escultura? É do humano representado naquela escultura, porque aquelas são retratos, supostamente, Sim. não é? Só que são retratos que não são retratos, não é? Mas também a narrativa é do Homero, que nós não sabemos, que não se passou, não é? É inventado. Portanto, no sentido em que aqueles retratos têm um problema, não é? Aqueles bustos têm um problema, é que são estereótipos de um homem, de um artista, que fez... Ou seja, eles não têm uma representação. Não é uma representação, não é minha nem sua, não é? Não é de alguém. Sim. Ele inventou que aquilo são um par de angolanos, um par de moçambicanos, um par... Ora, é uma idealização sobre a ideia de raça ou de etnia ou o que for, não é? Portanto, enfim, que é uma ideia antiga e tudo bem ou tudo mal, não é? Porque aí denota logo, precisamente, o que é que foi a ideia colonial, não é? Não é? Se não foi só uma ocupação de território, é também não ter afastado as pessoas, os nativos, não é? Da sua importância. Sim. Portanto, está ali, nestas coisas. Portanto, mas claro que é uma história dos humanos, não é? É sempre uma história dos humanos. A história da Terra é a história dos humanos. É o que nós construímos. Sim. Só nós é que temos importância. Estou a brincar. Não, no sentido, quer dizer, a natureza tem importância porque nós damos importância, não é? Nós escrevemos sobre a natureza. Sim. A natureza tem a sua história, mas é a dela, que é diferente da nossa. Sim. Como é que nós a vemos, não é? Mas então, quando você fez, era mais da perspectiva do humano não, é da perspectiva da capturado. história. É a perspectiva da história, não é? Sim. E da memória. E o quanto é que a memória está viva ou não está viva. E está consciente, sobretudo. Sim. Quando eu estou a dizer viva, é se está consciente nas pessoas. E ela está? Não. Por isso é que eu disse, em 2007, o Jardim passou a Monumento Nacional e não há lá nada escrito. Ah, entendi. A história lá daquela escultura está completamente apagada. Sim, da escultura, do parque, de tudo. Sim. Não está apagado, não existe. Sim. Portanto, não está disponível. Legal, obrigada. Vasco, eu gostava devia ter feito esta pergunta no princípio. O filme do Chris Marquet com o Alain Resnais, As Estátuas Também Morrem, imagino que foi uma referência para ti. Foi... Claro. Sim, sem dúvida. Até porque é precisamente um filme que trata mais ou menos da mesma situação. Quer dizer, não é propriamente, não é tão crítico, mas sim, mas é esse... Quer dizer, esse filme é mais sobre o fascínio, não é? Sim. Portanto, eu não tenho propriamente nenhum fascínio, nenhum fetiche, confesso. Mas sim. Sim, na ideia de filmar mais. Sim, porque eu acho que... Formal. Porque eu acho que há uma diferença grande, eu lembro quando vi uma diferença grande entre o filme do Chris Marquet e do Resnais, que é um filme muito polémico, porque ele ele é construído a partir de uma certa ideia, de um imaginário ocidental sobre o que é uma ideia de arte, o que seria uma tradição de arte negra, não é? E, portanto, opera... A arte, sim... Não no caso é mesmo africano. Quer dizer, africano. E, portanto, opera em nós uma questão do fascínio pelo exótico, pelo estranho, pelo estrangeiro, e parece-me que o teu filme vai no sentido contrário. É no sentido contrário, apesar que o que eu estou a filmar é precisamente a ideia do exótico. Não é? Ou seja, do que é que foi construído enquanto exótico. E, nesse sentido...
Vou introduzir a próxima coisa que vamos ver. Eu fiz em... agora não me lembro foi quando? Ai, meu Deus. 13? Não sei. Bom, não interessa. Acho que foi 2012 ou 2013. Não, 2013. Fui convidado em Coimbra para fazer uma exposição e uma obra de arte para o curso de curadoria, e eu disse que queria fazer um filme sobre o Portugal dos Pequenitos. Quem não sabe o que é o Portugal dos Pequenitos, é um parque temático que foi construído em 1940, exatamente na mesma data em que o jardim passou a integrar a exposição do mundo português, e foi construído porque havia um médico que se chama Bissaia Barreto, que era um médico, enfim, com algumas posses, e Coimbra, toda a zona de Coimbra era uma zona muito pobre, mesmo muito pobre, até Fátima, e então ele constrói uma série de equipamentos de saúde, de colónias de férias que iam depois para a Figueira da Foz, enfim, uma série de infraestruturas para dar às pessoas carecidas, e nomeadamente às crianças, educação, saúde, enfim, por aí fora. Uma ideia muito de Estado Novo, que enfim, não era propriamente errada, mas teve consequências devastadoras. E uma delas é precisamente este parque temático que se chama Portugal dos Pequenitos. Porquê? Porque eles constroem, numa primeira fase, portanto, em 1940, tudo o que são uma espécie de tipologias de casas portuguesas e monumentos em miniatura para as crianças brincarem. E depois, numa segunda fase, em 1950, até aos anos 50, mas que se finaliza nos anos 50, eles constroem, no início do parque, os pavilhões das várias colónias portuguesas, em que grande parte das estátuas destes bustos que estavam no jardim tropical, colonial na época, o Salazar doa ao Bissaia Barreto, porque era muito amigo, e doa para o parque. E estão lá, até hoje, também sem contextualização. E ainda mais grave, porque há até uma certa apologia, enfim, diz mesmo pavilhão de Angola, continua com os mesmos objetos lá dentro, etnográficos, enfim, uma coisa absolutamente bizarra. Parece estar completamente parado. Entramos lá dentro, parece que parámos no tempo e voltámos a 1950 e não em 2025. Portanto, eu em 2013 propus filmar. E eu, para pesquisa, tirei milhares de fotografias. Entretanto, era preciso autorização para filmar da Fundação Bissaia Barreto, que não deram. E eu editei o filme com as minhas fotografias e eles continuaram, mandei para eles, eles não deram. Disseram que eu não podia mostrar. Como, aliás, tudo o que são teses da Faculdade de Coimbra que são a desfavor do Portugal dos Pequenitos, nenhuma foi nunca publicada. Foram todas defendidas, mas nunca foram publicadas por proibição desta fundação. Enfim, eu fui um bocadinho mais à frente disto e tornei público esta censura. E apresentei o filme censurado, como se fazia na época do regime, que era todo preto com uma risca vermelha. E apresentámos assim, fizemos uma conferência de imprensa, aquilo foi um escândalo, veio os jornais todos, enfim, por ali fora. Mas eles mesmo assim não cederam. Eu, após isso, fiz outra coisa, que fui ter com o Ministério da Cultura. O secretário de Estado recebeu-me, ouviu a história. Eu, entretanto, mostrei de novo o filme em Lisboa, censurado, a explicar isto tudo, e eles, o secretário de Estado telefonou para a presidente da Fundação Bissaia Barreto, e ela lá cedeu a dizer que sim, senhor, e que então eu podia usar as fotografias. Enfim, foi fácil porque eu já tinha uma versão e tinha outra, portanto passei a mostrar, no meio da exposição, passei a mostrar o filme sem ser censurado. E, portanto, isto passa-se em 2013. Agora, confesso, desculpem, devia saber de cor a data. Eu estava só aqui... É um parque, eu acho que estas horrores todos que o Vasco está... Para quem não vai ao parque
ou Portugal dos Pequenitos há bastante tempo, é um parque que gera muitas imagens, porque é um sítio onde os adultos levam as crianças e os filhos como parque de educação, como parque de diversão, assim, um parque, uma espécie de Disneylândia em versão portuguesa. E, portanto, é de tal modo chocante que o ano passado nós tivemos cá, naquele ciclo, o Denilson Baniwa, que é um artista brasileiro de origem baniwa, ele é baniwa, é indígena. Ele dizia que era a coisa mais chocante existente em Portugal, era o Portugal dos Pequenitos. Não é em Portugal, eu acho que é no mundo. Acho que e ninguém se Rosângela, atreve. Acho que ninguém se atreve hoje em dia a manter uma coisa daquelas. E pior, quando eu fotografei, desculpem, eles tinham acabado de restaurar. Portanto, vocês vão ver as cores que aquilo tem. Juro que eu não manipulei nada. Ou seja, enfim, um toca ao outro, mas as cores que estão ali são fidedignas ao que está na realidade. Se calhar vemos o filme e depois continuamos a falar. Então, neste caso, o Homer é substituído por ti. E eu acho que é um the million dollar question, não é? Com todas estas tematizações contemporâneas que dizem que incluiriam estes trabalhos numa região de arte identitária, que refletem muito, em que os artistas refletem muito sobre a sua identidade e a importância daquilo que nós podemos considerar o lugar da fala. O facto de seres homem branco, sentiste que isso foi um impedimento para a construção destes trabalhos? Claramente eles complementam-se. Impedimento não foi, eles foi a posteriori, quer dizer, isto, eu já não me lembro que é 16, achei que era 13, enfim, desculpem. Sim, este sobretudo foi muito atacado precisamente por eu ser um homem branco, não é? Portanto, quem é que era eu para dar voz a estas estátuas? Porque é que eu estava a dar a voz? Enfim, por aí fora. Enfim, eu sou um artista português, isto passa-se em Portugal e, portanto, é nessa perspectiva, não é? Eles falarem na terceira pessoa era ridículo, falam na primeira pessoa, pronto, obviamente estou a assumir, enfim, mas isto é uma ficção, isto não é a realidade, não é? Portanto, eu não pretendo falar sobre, não é sobre, eu não pretendo falar, ter uma voz de uma pessoa racializada, não sou, portanto não pretendo, nunca pretendi. Para mim isto era só uma espécie de alerta, como eu já expliquei há bocado, deste enfim, horror, que eu acho que é mesmo um horror do que se passa neste parque. E nessa perspectiva era uma espécie de denúncia, de tal maneira foi que eu tive um ano de luta até conseguir mostrar as imagens, não é? Portanto, não foi assim uma coisa do género, eu agora resumi assim rapidamente, mas foi um ano, não é? Até eles darem, e tive que meter o Estado, o secretário de Estado da Cultura, ao barulho, porque eu não era capaz. Enfim, é verdade que eles também eram pouco preparados, porque bastava eles dizerem que queriam 30 mil euros, 40 mil euros pelas imagens, pela coisa, e acabava-se o trabalho, não é? Enfim, felizmente que eram pouco preparados. Mas a verdade é que, sim, hoje em dia, aliás, há muito tempo que eu não mostrava estes trabalhos, confesso. E nós quando propusemos isto ao Vasco, com a Jaimília Pereira de Almeida, é porque precisamente neste texto da Jaimília, muito em linha com uma filósofa norte-americana chamada Susan Neiman, que tem um livro bastante polémico chamado Woke is Not Left, fala da necessidade também, não fala da necessidade, no caso da Jaimília, ela fala que os textos dela têm que ver com a sua condição de escritora negra, mas ao mesmo tempo ela não quer ser a escritora negra, quer ser a escritora, e a Susan Neiman tenta filosoficamente mostrar como é que é importante os brancos estarem envolvidos. Sempre tiveram na história, sempre tiveram, em todos os movimentos, sempre tiveram. Mas deixa-me só acabar. Desculpa. Como é importante nós, brancos, estarmos envolvidos nas discussões e na produção de conteúdos a que ela chama woke, precisamente para fazer com que estas conquistas sejam universais e não sejam aquilo a que ela diz, não substituam aquilo que são os direitos humanos universais, que é aquilo pelo que nós lutamos, por direitos
que parecem tribais. Isto é uma citação grosseira, mas é uma citação da Susan Neiman. Tu pensas também assim? Eu penso exatamente assim, até porque eu sou um homem gay e no início da minha carreira houve uma espécie de... Enfim, que não interessa nada se eu sou gay ou não gay, isto era só para perceber o que é que... Mas sou. E a questão é, no início do meu trabalho, houve uma espécie de forcing, porque no início do meu trabalho eu vestia-me de mulher e não sei o quê, enfim, uma série de coisas dessas, e usava muito artifícios de teatro e de ópera, e havia uma tendência das pessoas quase me obrigarem, as pessoas queriam pôr dentro de uma caixa, e a caixa era que eu ia ser o artista gay de serviço, e eu recusei sempre, porque acho que é limitador, e acho absolutamente limitador. Portanto, percebo perfeitamente porque é que a Jamelia diz que não quer ser tida como uma escritora negra, porque senão ela fica naquele nicho que é deste tamanho. E esse nicho tem muita importância na afirmação, numa série de afirmações, nomeadamente porque a maior parte das pessoas racializadas não tinham espaço, e, portanto, tiveram, se calhar, as primeiras lutas, teve que ser por isso, não é? Eu sou uma mulher negra, eu tenho direito a falar, eu tenho direito a escrever, eu tenho direito a estar, mas, por outro lado, é muito perigoso, e é uma ratoeira, porque se fica só ali. Ora, a Jamelia, nos outros livros dela, ela pode tratar 1000 temas que não têm a ver com isso, porque, quer dizer, porque é que ela tem que só escrever sobre mulheres negras? Porque é que ela não pode escrever sobre um homem negro? Porque é que ela não pode escrever sobre as mulheres em geral? Ou outra coisa qualquer, não é? Quer dizer, tanto faz. Esse é sempre o perigo, não é? E é o perigo iminente que estamos, de tal maneira, eu acho que, enfim, no meu ver, isto vamos fugir um bocadinho da conversa, mas a meu ver eu penso que isto é o resultado precisamente de pessoas como eu e como outros artistas e como outros escritores e que, com ideias de esquerda, entre aspas, ou seja, ideias universalistas e de abertura, de certa forma, extremámos discursos. E ao extremar os discursos deu a hipótese de aparecer, nomeadamente, o que estamos a ver no mundo inteiro, que é os discursos ao contrário, não é? De extrema-direita, enfim, por aí fora. Não queria falar de política, e não vou falar, mas é só o entender que este filme não, que é de 2016, mas o outro, quando eu fiz, ele tinha uma relevância nesse sentido, de abrir espaço. E isso era muito importante para fazer coisa. Eu não quero falar deste ponto de vista histórico, parece que eu não sou um artista histórico, nem sou velho o suficiente para falar disso, mas a questão é importante sempre abrir espaço. E esse espaço, e para se abrir espaço, as pessoas não se podem enfiar na jaula, na ratoeira, no nicho, tem que estar sempre a abrir, porque senão, enfim, eu cada vez que vejo eu não me interessa se os artistas são negros, são gays, são lésbicos, o que é que eles são? São artistas. Eu quando vejo um trabalho, eu não vejo o artista. Eu chegar à última Bienal de São Paulo e ter que ler, para entender o trabalho, a biografia do artista, acho uma chatice. E isto é mesmo uma crítica aberta ao curador, porque eu sei que o título dizia We are all strangers, mas, quer dizer, eu não preciso saber de onde é que as pessoas vêm, para onde é que vão. Isso é um erro, para mim. Porque acho que isso é fechar a obra, é fechar o trabalho, é fechar a pessoa naquele sítio. Sim, na última Bienal de Veneza, não disse. Sim, na última Bienal de Veneza. Sim. Portanto, a questão é um problema, não é? Quando fechamos o discurso. Porque ele fica limitador, ele pode ficar fascista, ele pode ficar comunista, ele pode ficar, sei lá, ele pode ficar muita coisa, não é? Portanto, é muito perigoso. Claro, tudo. Bom, Vasco, foi ótimo. Os dois filmes são muito bons e muito complementares, né? E é engraçado essa coisa do estrangeiro, né? E de uma certa maneira eu compartilho 100% com a famosa
discussão, né, até do Beckett, né, não interessa quem fala, né? Por outro lado, quem fala é alguém, né? E esse alguém, num determinado momento, ganha voz, né? E ao ganhar voz, diz de outra maneira, né? E é esse jogo que eu acho que é interessante, porque como pensar essa, vamos chamar assim, essa dialética sem síntese entre não interessa quem fala, mas quem fala tem voz, né? Porque eu acho que esse é onde a gente está, né? E, na verdade, eu acho que o grande risco do enclausuramento é do endereçamento e não da origem. Como se quem fala só para alguém, mas não, aí é que está o problema, né? Quem fala para qualquer um, né? E esse qualquer um, ao ouvir, também incorpora essas outras vozes que ele não sabia, né, que falavam, né? E eu acho que E que falam, não é? E falam, né? E falam. E eu acho que isso é uma coisa interessante, voltando ao filme do Chris Marquet e do Alain Resnais, que o filme começa, né, no museu. Né? Sim, sim. Metade do filme é no museu de etnografia, etnologia, né? O antigo, no Museu do Homem, né? Sim. E, de repente, tem aquela cena na canoa em que aí começa a voz, né, dos direitos civis. Né? Começa a voz do jazz, começa a voz do esportista, começa a voz da luta, a voz da rua, e sai do museu. Né? E por conta dessa parte, o filme é censurado. O filme de 53 a 69, o filme é proibido. Claro. Né? Só vai ser colocado lá depois de 68. Né? O Godard já tinha feito, né, quando o filme é liberado, né, o One Plus One, né, com os Pantera Negra e os Rolling Stones, né, que é também uma apropriação daquele filme. Né? E Alain Resnais, Chris Marquet, Godard, Vasco Araújo, são todos brancos. Agora, em parceria com os Panteras Negras, em parceria, né, de certa maneira, com essas vozes que estavam ganhando espaço. E é interessante que os seus filmes são sempre nesse outro lugar que é um jardim, mas é um museu. Né? E quando você falava, né, do vosso Dom João V, o nosso Dom João VI... Né, não, nosso Dom João VI também. Também é o Dom João VI? Que leva o Debré, que vai fugido, né, das guerras napoleônicas, aquela turma que foge porque era napoleônico, né? Portanto, tinha um ideal iluminista em alguma medida, mas ele também faz o Jardim Botânico. Né? Então, são dois... E que é um jardim absolutamente esplendoroso no Rio de Janeiro. Incrível. Né? O primeiro jardim botânico do mundo. Assim, naquela escala eu acho que essa situação é muito interessante. O Debré é muito interessante, porque ele é um pintor da corte que faz aquelas... Né, as pinturas oficiais, mas ali ele é completamente extraoficial. Mas você não acha que ele pinta aquilo? Eu acho sempre, cada vez que olho, acho sempre que ele pintou aquilo ingenuamente. O quê? Ou seja, as pinturas de coroação ou os desenhos pitorescos? Mas isso ele pintou clandestinamente. Eu sei. E só foi aceito no Brasil, né, 100 anos depois. Até 1900, até o modernismo foi totalmente rejeitado no Brasil. Mas eu
eu queria dizer uma coisa, que é sobre essa questão das vozes e quem fala e quem não fala. Uma vez eu conheci, há um tempo atrás, a Jota Mombassa, que vivia em Portugal na altura. E a Jota fez uma conferência, uma conversa, com a Joacine, que foi deputada aqui, e a Joacine perguntou-lhe porque é que ela tinha um discurso tão agressivo. E a Jota deu uma explicação que eu, a partir desse momento, pensei, agora entendo perfeitamente toda essa agressividade. Ela diz, eu não tenho um discurso agressivo, eu tenho um discurso demolidor. De onde eu venho, o que eu sofri e as pessoas da minha família, nós temos que primeiro partir tudo, derrubar tudo, para depois construir de novo. Porque nós não, é uma das formas de combate é esta. Enfim, eu não gosto muito dessa ideia, não é? De temos que partir tudo e temos que matar ou o que for para existir. Mas posso perceber que gerações de pessoas que sofreram de racismo, de ostracização, enfim, de tudo e mais alguma coisa, que chegam a um limite e quando apanham uma oportunidade têm que derrubar o que os outros fizeram para eles. Ela conseguiu. Hoje em dia a Jota tem um discurso muito mais moderado. Ouvi há pouco tempo e parece outra pessoa. É outra pessoa. Ela ficou até uma pessoa doce, inclusivamente, que não era, porque era muito... porque era muito agressiva, mesmo que não... Enfim, se uma pessoa fosse só dizer olá, ela já vinha quase para bater. E isso é muito interessante, não é? Ao mesmo tempo. Enfim, poderíamos ter agora a dizer aqui 1000 coisas sobre o assunto, mas não interessa a Jota, isto era só um exemplo sobre esta ideia, não é? Eu, de certa forma, o meu trabalho também, quando comecei a trabalhar estas coisas, eu ingenuamente fui bruto. Verdadeiramente bruto. Nestes trabalhos não são tantos, mas há outros que são verdadeiramente agressivos. Eu lembro que fiz uma exposição do Debré e com umas telas que têm uns textos escritos. São uns desenhos, são uns tecidos de decoração que eu comprei no Brasil, cheios de folhas e de flores tropicais, e depois tem uns textos que são tirados do Pepe Tela, de um livro do Pepe Tela, que é o IACA, precisamente da relação entre os portugueses e os africanos. Enfim, que são, e mais os textos da Isabela Figueiredo, que tem um livro que é extremamente agressivo e duro sobre a realidade dos portugueses em África. Eu fiz essa exposição numa galeria no Rio de Janeiro. E lembro, enfim, de um artista que chegou lá, brasileiro, e diz assim, uau, você tem uma coragem. E eu não liguei nenhuma. Pensei, o que é que ele está a dizer? Coragem? Então isto é normal. Não é. Eu sofri com as consequências disso anos mais tarde. Com as mesmas peças, também no Brasil, fui altamente atacado na Bienal do Mercosul, tive um serviço educativo de 40 mulheres furiosas, elas queriam me matar. Chamaram toda a censura possível e eu, na altura, enfim, tudo aquilo me custou imenso, fiquei com uma amigdalite. Mas a verdade, hoje, vendo bem, eu percebo que fui extremamente agressivo e percebo que num país, mas mesmo que fosse aqui, não é, a diferença é grande, mas não é tão grande assim, são outras coisas, é de outra forma. Mas eu percebo que as pessoas possam reagir assim, porque aquele trabalho é extremamente... eu achava que estava a ser agressivo, já expliquei há bocado, para as pessoas que estão cegas, não é? Que não veem ou que ainda não têm consciência. Mas, na verdade, eu estava a ser muito mais agressivo para as pessoas que estavam a sofrer do problema. Chama-se Debré. Agora não tenho aqui imagens, mas são umas mesas e depois tem estas figuras iguais, parecidas com os desenhos do Debré. E depois tem um ovo e as frases na Pinacoteca, no Mercosul, e estão agora, eu doei todas para o Museu Afro-Brasil.
Hã? Alva Brasis. Pode. Vasco, eu achei curioso, na verdade, endossando também um pouco as palavras do professor Luiz Camilo, eu acho que é muito interessante ver os dois trabalhos juntos. E é mais até um comentário só para te ouvir. Eu acho que o Jardim, na verdade, se situa num lugar muito mais ambíguo, Sim. que seria mais próprio diretamente a críticas da ordem que ao longo do tempo você foi recebendo e talvez de maneira mais acentuada com o parque temático. Ou seja, você já falou isso bastante ao longo da noite hoje, ao longo da fala, mas se você puder só comentar um pouco mais em como você sentiu essa modulação da recepção entre a crítica ou o endossamento ao seu discurso ao longo, conforme o território também das discussões pós-coloniais e decoloniais foram avançando. Enfim, então... não, isso é uma pergunta engraçada porque isso faz parte também da história, como é que todas estas evoluções, não é, da teoria e de como é que as pessoas apreendem os trabalhos, como é que isso foi formando. Quando eu fiz este trabalho portanto, foi em 2005, fiz a primeira exposição com peças do Debré no Pavilhão Branco, em Lisboa, em 2009. E tanto este trabalho, como esse, como outro que eu fiz, como o Nuno disse, The Girl of the Golden West, que esteve exposto em 2005 na Bienal de Veneza, enfim, por aí fora, são todos trabalhos que falam sobre estes temas e eles eram altamente celebrados. E foram altamente celebrados. Pelo mundo fora, em Portugal, essa exposição do Debré, bom, eram milhares de pessoas e vinham as pessoas todas do Isqueté, 3 pessoas do Isqueté, a darem os parabéns, como fantástico, incrível, não sei o quê. Bom, tudo bem, ótimo. Em 2014 eu fiz uma exposição individual num centro de arte que se chama Autograph, em Londres, em que mostrei vários trabalhos, enfim, sobretudo esculturas, mas tinha todos os meus filmes sobre estes e outros assuntos. Outros assuntos, diga-se, sobre a questão da diferença, ou a questão étnica, enfim, por aí fora. E esse foi o primeiro sítio, em 2012, portanto estamos a falar de 2005, 2009. Em 2012 fiz uma exposição em Lisboa, em 2014, no início de 2014, em Lisboa, que se chama Botânica, com uma outra série de esculturas que são umas mesas atravessadas com com fotografias de plantas dos parques botânicos de Lisboa, Porto e Coimbra, e que depois têm pelo meio várias fotografias de arquivo dos zoos humanos ao longo dos vários zoos humanos que foram feitos no mundo, em Paris, em Londres, nos Estados Unidos, em Bélgica, por aí fora. E pronto, e chamava-se Botânica, porque isto só para contextualizar minimamente, chamava-se Botânica porque precisamente os zoos humanos eram quer dizer, a ideia do uso do humano era igual ao uso das plantas. Portanto, a ideia de construir um jardim exótico de plantas exóticas era a mesma coisa que era o uso humano de mostrar pessoas de sítios exóticos. E a série chama-se Botânica. E, portanto, em 2014 faço esta exposição num Autograph e nesse dia nós inaugurávamos a exposição um dia antes um dia depois, olha, não me lembro, antes ou depois da Frieze Art Fair. E a Frieze fazia uma coisa que era online, que era o que era para ver em Londres. E havia uma grande exposição do William Kentridge no Classiquia, mais outra na Tate, e depois a terceira era a nossa. O curador era o diretor do Centro de Arte, do Autograph. O Autograph, só para contextualizar, é um centro que foi fundado no fim dos anos 80 por pessoas negras, que só trata sobre questões pós-coloniais, raciais, só expõe pessoas racializadas, de certa forma, e eu fui o primeiro homem branco
europeu a expor. Enfim, não me passou pela cabeça que passasse alguma coisa, porque desde o diretor, que é um homem negro, o Mark Seeley, negro, mais as curadoras todas, tudo aquilo, enfim, tudo pessoas que eu achava que sabiam o que é que estavam a fazer e, portanto, que não ia ser uma loucura. E eu, francamente, até lá não me tinha acontecido nada. Chegou à inauguração e, de repente, eu fui cercado por pessoas a fazerem-me perguntas. E numa escalada de agressividade, a pontos que os curadores me afastaram e fui para um canto, assim, ao pé do bar, e fui afastado mesmo. No dia a seguir, tínhamos uma conversa, eu e o curador, em que apareceram 80 pessoas, aquilo ficou cheio outra vez, e foi, enfim, uma guerra campal horrível. E pronto, felizmente a exposição não foi cancelada, não foi nada dessas coisas, foi altamente atacada num blog, que depois esse texto foi traduzido para português e que podem, se quiserem, se tiverem curiosidade, podem ir ver no Boala, que é um site português. Boala. O site agora chama-se Boala, B-U-A-L-A, que é da Marta Manso, exatamente. Lança, desculpa. Marta Lança. Que, aliás, tem 3 textos, todos eles a dizerem mal do meu trabalho, portanto, é fácil. E pronto, e essa foi assim, e essa experiência foi muito traumática e muito difícil. Eu estou a dizer que foi em 14, não, a exposição foi em 2015, desculpem. Depois eu fiz isto em 2016, houve uma professora na Universidade de Coimbra que viu a exposição e pediu-me se eu podia mostrar só para os alunos o vídeo sem ser censurado. E eu, feito parvo, disse que sim, que era num summer school da escola, da universidade. E aí, que eram só pessoas brancas, de vários países, nem sei como é que saí assim, porque, enfim, foi assim um massacre terrível, que eu não tinha o direito, que eu não podia fazer, enfim, por aí fora. Tudo bem. A professora não sabia onde é que se havia de enfiar, enfim, e eu disse, não te preocupes, tudo bem. Até que culminou com esse episódio da Bienal do Mercosul, em que teve assim uns contornos terríveis, em que eu estava para embarcar e recebo um e-mail dos curadores a dizer que tínhamos que pensar as peças, não sei o que mais. Eu chego, achei um bocado estranho, alguém da Bienal veio-me buscar ao aeroporto e quiseram-me levar logo para o escritório para eu assinar um contrato. Eu disse, está bem, tudo bem. Achei aquilo estranho, mas, bom, quando chega à parte da exposição, chego aos curadores e eles disseram, vamos almoçar, fomos almoçar, e eles disseram, olha, temos aqui um problema, o serviço educativo está muito incomodado com as peças que vais expor, não sei o quê, e temos que pensar, se calhar não podemos pôr estas peças. E eu disse, mas que peças é que vamos pôr? Não está cá mais nada. Quer dizer, eu vivo em Lisboa e isto é em Porto Alegre. Quer dizer, não estamos, não é uma exposição em Madrid, não é? Pois, não sei, pois, mas há aqui uma questão, não é? Eu voei, fiz 16 horas de voo, aterrei aqui e vocês agora é que pensaram? Foram vocês que selecionaram, a responsabilidade é vossa, não é minha. Eu já fiz as peças há muitos anos. Bom, tudo foi uma escalada e foi 4 dias de inferno, de censura à séria, ou seja, estas pessoas todas do Serviço Educativo pediram a um scholar da Universidade de Porto Alegre, um senhor muito simpático, negro, que veio ver a exposição e disse, isto não é assunto para mim, vocês têm que chamar o grupo das mulheres negras ativistas. Vieram um grupo das mulheres negras ativistas, estávamos todos, estava a equipa toda da Bienal, ou seja, o escritório, a parte como é que se diz, de diretor, enfim, por aí fora, os curadores, eu disse para ninguém me identificar, queria que elas vissem tudo aquilo sem saber se eu estava lá ou não. Estava o serviço todo, quer dizer, os representantes do serviço educativo, e vieram estas 3 senhoras, também muito simpáticas,
E a Alma começa a chorar e eu disse, pronto, oh my God, que horror, agora é que vou morrer. E ela disse, está aqui o artista? Eu disse, estou aqui. E ela vem ter comigo, agarra-me assim nas mãos e diz assim, obrigado por fazer este trabalho. E eu fiquei assim, uau, pronto, obrigado. Ela disse, o trabalho é muito duro, é horrível, mas isto é uma realidade e obrigado por fazer, porque a maior parte das mulheres negras no Brasil não aceitam isto. E acham que isto é uma história inventada. Enfim, não serviu de nada. A seguir, eles ainda ficaram ainda mais furiosas e fizeram uma coisa que convocaram uma reunião comigo. E eu disse, não, eu com elas só não fica, não dá. E então foram para... Eu pedi para estar lá alguém e foi 1 hora de massacre, de insultos horríveis que elas me fizeram. Tudo bem, eu nunca reagi a nada e disse no fim só, olha, percebo perfeitamente, os trabalhos vão ser expostos, na mesma, já isso é um acordo que está feito com os curadores e eles disseram que sim. Vocês têm uma coisa, chegam lá, partem, destroem o trabalho. Se querem se manifestar, destruam o trabalho. A mim é-me igual, porque eu recebo o seguro. Vocês vão para a cadeia, ou qualquer coisa assim. Mas é um risco, mas que pode valer a pena. Não é, isto não era, claro que era um pouco irónico, não é? Mas, e também era para acabar com a conversa. Pronto, ouvi isto, no dia a seguir tinha uma amiga da Lite, portanto, criou-se aqui uma coisa. Enfim, estou a brincar. Mas a verdade é que estas coisas, e eu a partir desse momento eu decidi que nunca mais ia fazer trabalhos sobre estas temáticas. E nunca mais fiz. Mas pronto, hoje estivemos aqui. Desculpem. Não faz Se calhar alonguei-me imenso. Podemos ver os filmes que estão integralmente em www.vascoaraújo.org, incluindo o Debré, que estavas a perguntar, e o The Girl of the Golden West. Nós continuamos às 9h30, isto é intenso, no Cinema Trindade, com uma sessão da realizadora angolana Sara Maldoror, com uma cópia restaurada pela Cinemateca de Bolonha, com um filme muito interessante chamado Zambizanga. E amanhã continuamos aqui, é um programa de cinema dedicado à Sara Maldoror, curado pelo François Piron, que é curador do Palais Tokyo e que fez uma grande retrospectiva sobre esta realizadora. Ontem já houve uma ação, hoje há esta do Trindade e amanhã há outra aqui com 3 curtas-metragens da Sara Maldoror, as mais recentes, às 6h30. Obrigado por terem vindo e espero que voltem amanhã. Obrigado, Vasco. Obrigado.